Olá, sou o professor Renato Neves, quero dar algumas dicas importantes para o seu concurso para auditor da Receita Federal. No seu conteúdo programático para auditor, cai muitos fundamentos, cai os objetivos e os princípios que regem as relações internacionais. Quero analisar com vocês o artigo 1º, o artigo 3º e o artigo 4º da Constituição Federal, que é muito comum a banca organizadora tentar confundir tudo. O artigo 1º trata dos princípios fundamentais, que é a soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e livre iniciativa e o pluralismo político. Lembrando que todo o poder emana do povo. O que a banca vai fazer? Vai tentar confundir o artigo 1º, que trata dos princípios fundamentais, com os objetivos, que é o artigo 3º. Desenvolvimento nacional, erradicação da pobreza, construir uma sociedade livre, justa e solidária e promover o bem de todos. Mas a ESAF, ela pode ir além. Além de tentar confundir o artigo 1º, que trata dos princípios fundamentais, com o artigo 3º, que trata dos objetivos, pode tratar dos princípios das relações externas, ou princípio das relações internacionais, que são 10 incisos, que eu quero que você chegue em casa, faça a leitura. Trata da prevalência dos direitos humanos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, a autodeterminação dos povos, a concessão ao asilo político, lembrando que o asilo político é um ato discricionário do poder executivo, e existe um bloco econômico que surgiu, inclusive na nossa Constituição, na década de 90, que é o Mercosul, através do Decreto 350. Então, você tem que ficar muito atento com relação aos princípios das relações internacionais, no que tange aos objetivos que trata o artigo 3º e dos princípios fundamentais. Nesse bolo todo, está lá o artigo 2º da Constituição Federal, que trata dos 3 poderes. Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Esses poderes são independentes e harmônicos entre si. Nós temos aí a ideia do sistema de freios e contrapesos, conhecidos como check and balance, aonde um poder pode fiscalizar os atos de outro poder. Inclusive, nós temos aí as chamadas funções típicas e atípicas. Vem comigo, vamos analisar uma questão que caiu em 2014, da banca organizadora, da ESAF, e vamos ver como é que a banca pode tentar te confundir, inclusive envolvendo atualidade na área das relações internacionais. Vem comigo. ESAF, auditor da Receita Federal, ano de 2014. Em 16 de março de 2014, a Crimeia realizou consulta popular que resultou em ampla maioria favorável à separação da Ucrânia, abrindo caminho para sua anexação à Rússia, que resultou implementada nos dias seguintes. A Crimeia pertenceu à Rússia até 1953, quando o líder Nikita Khrushchev resolveu que a península deveria integrar a Ucrânia. Considerando esses acontecimentos, assinale a opção correta, tomando por fundamento a Constituição Federal de 1988. Opção A. A Constituição Federal de 88 não se ocupa do tema em epígrafe. Vale dizer, não trata de questões internacionais e não menciona os respectivos princípios que devem guiar as relações internacionais da República Federativa do Brasil. Essa opção está errada porque, embora isso envolva um assunto não de âmbito doméstico, mas no âmbito internacional, o Brasil se preocupa sim. E você encontra isso lá no artigo 4, com relação ao repúdio ao terrorismo, defesa da paz, a autodeterminação dos povos, a não intervenção, ao asilo político. Esse é um assunto que é de grande relevância para a nossa Constituição de 88. Vamos analisar a outra opção? Opção B. A Constituição Federal de 88 se ocupa do tema em epígrafe, porém, não menciona qualquer princípio de relações internacionais, deixando para o Congresso Nacional a tarefa de criá-los via legislação ordinária. Essa questão, mais uma vez, está errada, porque a Constituição se preocupa, e não é por meio de legislação ordinária.
Se surgir mais alguma preocupação através da nossa Constituição, vai ser por meio de uma emenda constitucional. Essa questão ela está errada. Opção C. A Constituição Federal de 88 se ocupa do tema em epígrafe, estabelecendo como princípio que a República Federativa do Brasil somente intervirá em outro Estado soberano na hipótese de requisição em defesa da democracia e dos direitos humanos, com ou sem mandato da Organização das Nações Unidas. Que absurdo essa opção C. Embora o Brasil faça parte da Organização das Nações Unidas, da ONU, que surgiu através da Resolução 217, surgiu através de 45 e através da Resolução 217 surgiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tudo isso o Brasil se preocupa, mas o Brasil também se preocupa no texto legal, na Constituição de 88, com relação aos assuntos de relações internacionais. Opção D. A Constituição Federal de 88 se ocupa do tema em epígrafe, estabelecendo como princípio da República Federativa do Brasil, no plano internacional, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e de livre iniciativa. Sabe o que a ESAF quis fazer com você? Ao analisar essa questão, quis confundir os princípios fundamentais, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e livre iniciativa, com os objetivos, construir uma sociedade livre, justa e solidária, promover o bem de todos. Essa opção ela está errada, porque ele confundiu, a banca quis confundir o que está no artigo 1º com o artigo 4 da Constituição Federal. Opção E. A Constituição Federal de 88 se ocupa do tema em epígrafe, estabelecendo como princípios da República Federativa do Brasil, no plano internacional, no plano externo, os princípios da autodeterminação dos povos e a não intervenção. A opção E está corretíssima, de acordo com o artigo 4, que tem um rol enorme com relação aos princípios das relações internacionais. Aqui fica a dica para você fazer uma leitura atenta do artigo 1º da Constituição Federal, que trata dos princípios fundamentais, dos objetivos, que são metas, normas programáticas, que trata do desenvolvimento nacional, erradicação da pobreza, com relação aos princípios das relações internacionais. Te desejo um bom estudo e muito sucesso no concurso para auditor da Receita Federal. E conte sempre, sempre com o nosso trabalho online. Um forte abraço para vocês.